Você já parou para contabilizar quantas horas o teu filho fica diante das telas? Não? Nesse vídeo nós vamos conversar sobre a pandemia das telas precisa acabar. Vem comigo, vamos entender isso e também vou te dar depois dicas de como engajar as crianças fora das telas. Isso é possível. Eu sou a Keila, bem-vindos de volta ao meu canal Movimento aqui de Sênior. É muito bom ter você aqui mais uma vez. Se você está chegando aqui agora no meu canal, o meu objetivo é trazer conteúdos para te munir de informações sobre o desenvolvimento infantil na primeira infância. Então, se você quer saber um pouquinho mais como funciona o desenvolvimento do teu filho dentro da primeira infância, esse canal é para você. Vamos lá! Você já parou para pensar quantas horas por dia o teu filho fica diante das telas? Você sabe que tem uma recomendação de horário e que isso é muito importante, que nessa pandemia foi possível ver muitos problemas, muitos distúrbios, muitas alterações no desenvolvimento comportamental das nossas crianças. Nesse vídeo vamos falar sobre isso, que essa pandemia das telas precisam acabar. Eu fiz um cálculo aqui pensando em 24 horas no dia. Vamos imaginar aí uma criança que precise dormir entre 8 e 9 horas, tá? Então, dentro de 24 horas, essa criança precisaria ir dormir, essa criança hipotética, de 8 a 9 horas. Aí, a escola vai consumir dessa criança de 4 a 6 horas. Depois, vão vir 8 horas para diversão, e que ultimamente tem sido onde? Usando as telas. Depois, vai sobrar aí mais ou menos de 1 a 2 horas para dever de casa. E geralmente, em alguns lugares tem sido na onde? Diante das telas. Vai sobrar esse de 1 a 2 horas aí para um passeio, para comer, para higiene pessoal e para interagir com pessoas vivas, com seres humanos, não com alguém que está de forma digital. Muito assustadora essa questão. O que acontece? O exagero de tela, ele corrompe o cérebro da criança. Então a gente tem um hormônio chamado dopamina. E esse hormônio dopamina é um hormônio que é aquele que, quando é liberado, traz a questão de prazer, aumenta a nossa motivação, e as telas fazem isso a todo tempo. A criança não tem tempo para trabalhar a atenção. Ela a todo tempo está recebendo um novo estímulo. Acabou um videozinho, está vindo um novo estímulo, está vindo um outro. Lembra que antigamente as televisões, se eu quisesse assistir um desenho lá na minha época de criança, é só naquele determinado horário, então eu tinha que saber esperar para poder assistir, e era só aquele. Eu não poderia assistir o próximo episódio. Hoje não. Tendo acesso às telas, a criança lá no YouTube tem acesso ao desenho que ela quer, todos os episódios um atrás do outro sem parar. E isso corrompeu a questão da atenção das nossas crianças, a questão da agitação e essa questão hormonal aí. Então, a todo tempo, o que acabou acontecendo? Elas ficaram viciadas em telas. Então, elas querem de novo que aquela dopamina, que aquela sensação de prazer, de motivação ocorra. Então, vai ver outro videozinho, porque vai vir mais estimulação. E quando isso parte para a vida real, não é a mesma coisa. Por exemplo, uma criança que encaixa blocos virtualmente, quando ela vai fazer isso, é bem provável que ela não consiga. Lá na internet ela era ótima, só que aquele aprendizado ficou para onde? Para o meio digital. E para o meio real não é aquilo. Porque no meio real ela vai tentar encaixar os blocos, nem sempre funciona. Ela precisa ter paciência, tranquilidade, não estar agitada para tentar, não desistir. E ela perdeu isso porque o cérebro dela foi corrompido por conta do excesso de telas. Então a gente tem que tomar cuidado. Assim, nós estamos exilando as crianças de 4 elementos essenciais para o seu desenvolvimento infantil e para o seu bem-estar. São eles: o ar livre e a natureza. A criança precisa ter liberdade. E a natureza dá essa liberdade para ela. Existem trocas sensoriais incríveis. Existe troca sensorial de textura nesse ar livre, nessa natureza, da visão, cores diferentes, formas, tamanhos diferentes que ela vai ver, audição, ruídos diferentes de insetos, de pássaros, de água caindo, de folhas, do vento balançando, o barulho da pedra quando cai no chão, cheiros diferentes, perfumes diferentes da natureza,
que só a natureza traz para a criança. E o paladar, né? As frutas, os sabores diferentes que as crianças podem comer, as plantas, hortelã, alecrim, enfim, que são comestíveis. Então, quando nós deixamos esse excesso de telas, nós estamos tirando um direito da criança, né? Então, é uma coisa que a gente tem que pensar. Outro elemento que a gente tira da criança, o seu corpo. A criança tá ali o tempo todo sentada na cadeira, no puff, no sofá, enfim, o tempo todo quietinho com esse corpo. E aí, muitas crianças, quando precisam correr, elas acabam não tendo coordenação do próprio corpo e não tendo pique. Elas não aguentam, elas cansam muito fácil. E isso não é esperado de criança. É esperado que a criança não se canse. A criança tem energia, ela tem células novas, ela precisa fazer isso. O corpo da criança pede movimento, mas a gente dá para ela cadeira, ou sofá ou puff. Fica aí sentado. Então a gente coloca essas crianças num quadro de sedentarismo. E aí a gente vai colher o que? Obesidade, vai colher doenças de adultos como hipertensão, diabetes. O elemento essencial é a imaginação. Enquanto a criança está diante da tela, o cérebro dela é passivo. É um cérebro que não precisa pensar, imaginar, produzir nada, porque ali está tudo pronto. Só tem que receber. Isso é ruim, porque na hora do ócio, na hora que essa criança falar assim, não tem nada para fazer, ela não vai ter a imaginação para poder inventar coisas, né? E isso é uma coisa que o excesso de telas corrompe o cérebro da criança, leva um cérebro para ser um cérebro passivo em vez de ser um cérebro ativo, que está inventando coisas, se movimentando para lá e para cá. E por último, o contato humano. Nós tiramos isso da criança. É um tempo muito corrido. A gente trabalha, tem coisas para fazer e quando a gente chega em casa, o que a gente faz? Nós ficamos na tela e a criança também, mais ainda do que ela já ficou durante o tempo em que você não estava junto com ela, né? Então nós tiramos uma coisa muito importante, porque é com o contato humano que a criança vai aprender sobre as emoções, que a criança vai aprender sobre ela mesma. Na primeira infância, ela começa a aprender as questões da vida por meio de imitação, vendo o que está acontecendo. E isso atrapalha no desenvolvimento da fala, porque ela precisa ver o outro falando com ela para ela aprender. E isso a tela não traz. A criança precisa ter o contato humano, o concreto, porque essas questões aí de olhar lá, de cantar números, são questões abstratas. E isso não vai trazer até 3 anos esse fator importante para o desenvolvimento da fala da criança, que é o convívio com outro ser humano. Então a gente tem que prestar atenção que nós estamos tirando esse direito da criança desses 4 elementos importantíssimos para o seu bom desenvolvimento infantil e bem-estar saudável. Não se surpreendam com os relatos de que por conta desse excesso de telas as crianças tiveram relatos de maior problemas de saúde mental, agressividade, estresse e problemas relacionados à emoção. Isso com certeza é algo que pode sim acontecer e que aconteceu por conta desse excesso. O que eu disse até agora, a questão não foi trazer culpa, mas sim informação. Afinal, nós somos colocados nessa situação. Foi um momento de caos. Nós tivemos que ficar totalmente isolados. A aula, tudo começou a ser digital, o trabalho, enfim, aconteceu. Mas a questão aqui é trazer informação para a gente tomar cuidado, porque com isso tudo surgiram muitas questões aí que atrapalharam e muito o desenvolvimento das crianças. Se antes as telas já atrapalhavam, sim, imagina agora, em meio a essa pandemia e que ocorreu também essa pandemia das telas. Mas como engajar as crianças fora das telas? Vou dar dicas para vocês, para ajudar vocês nessa questão. Saia do conflito. Não entre em conflito com a criança. Vamos colocar que crianças de até 3 anos, é você que vai decidir quando vai ser esse momento de tela. Lembrando que a recomendação é que para as crianças de até 2 anos é 0 telas. Não é para colocar, porque o cérebro da criança ainda não terminou o desenvolvimento e ele não é capaz de lidar com a luz das telas, tá? Então até 2 é 0. Depois disso, até 3 anos, você vai decidir. Vai fazer uma rotina e vai estabelecer para a criança qual vai ser os momentos em que ela vai poder. Lembrando que a partir de 3 anos,
a recomendação é 1 hora por dia. E aí você vai recomendar, ó, o horário de tela é tal momento. Aí para as crianças maiores de 4 anos, você já pode dar opções para ela. Você já pode conversar um pouquinho melhor com ela sobre a rotina, mas se você vê que ela ainda não está conseguindo entender, espera mais um pouco e você decide. Porque a criança pequena, elas não têm essa capacidade de decidir o que é bom para elas. Elas ainda estão em desenvolvimento, elas não conhecem nada. Então, somos nós adultos, elas dependem de nós. Então, aí a partir de 4, 5, você já começa a fazer a criança participar junto quando for montar esse quadro de rotina, mas sempre respeitando o limite para a faixa etária. Segundo, estipule momentos sem tela. Por exemplo, na hora de comer, na hora que for dormir, na hora de momentos em família, na hora da brincadeira, na hora que for para a escola. Estipula quais são os momentos que a tela não pode. E aí você também vai ter que cuidar com você. Porque lembra que eu disse para vocês que na primeira infância a criança vai aprender pelo que ela vê, pela imitação. Então você também vai ter que ter um controle com o tempo de tela que você tem, porque tela em excesso para adulto também faz mal. Terceiro, um pouquinho parecido com o anterior, você vai meio que criar lugares que são sagrados tela, que ali não pode de forma alguma, né? Por exemplo, na hora de dormir, não levar a tela lá. A criança não pode ter acesso com a tela lá na cama, isso não é legal, porque vai atrapalhar o sono dela. Não tem a televisão no quarto, isso também, criança na primeira infância, não é legal, porque você vai perder o controle do que ela vai assistir e isso é muito perigoso. Você precisa saber o que essa criança está consumindo. Então, sem televisão, ali é um lugar sagrado, quarto, nada de televisão, e nada de celular também no quarto, né? E lembre-se que de 2 a 1 hora no máximo antes de dormir, 0 telas, para poder ajudar essa criança a ter um sono melhor, porque criança que não dorme direito é uma criança agitada, irritada e agressiva. Alternar o mesmo tempo de tela que essa criança vai ter, vai ser o tempo que ela vai ter de tempo de brincadeira, de tempo livre para ela brincar. Combina com ela que o tanto que ela ficar lá, ela vai ter esse tempo que ela vai ter que fazer brincadeiras. E aí lembra de novo, gente, respeita o limite de tela para cada faixa etária. Quinta dica, vigiar. Esteja atento a tudo que essa criança está assistindo. Você daria a chave do carro para uma criança de 2 anos? Então por que a gente entrega um celular na mão da criança e deixa ela livremente? Os perigos na internet são reais. E eles estão aí para pegar as crianças. Então pode aparecer algum videozinho aí que é proibido, que não é para ela assistir, algum conteúdo sexual, algum conteúdo agressivo, que não é permitido para a idade. Então vigie, não deixe que as crianças tenham senha. Vocês têm que saber. Essa questão de que a criança precisa ter liberdade, não é hora para isso. Vai ter um momento em que vai acontecer, mas aqui na primeira infância não. Você precisa estar vigiando, cuidando e permitindo o que ela pode e o que ela não pode consumir. Ela não tem maturidade para discernir isso. Sexta, em vez de oferecer a tela, ofereça brinquedos de interesse da criança. Observe o que o teu filho gosta e oferece para ele. Você pode pegar uma caixa de sapato, por exemplo, e deixar ali como um coringa para você. Naquele momento que você precisa muito de alguns minutos para você ir ao banheiro, enfim, fazer um trabalho, responder uma mensagem, qualquer coisa que você precisa que a tua criança fique fazendo alguma coisa para você conseguir fazer outra coisa. Então pega uma caixa de sapato e separe brinquedos que chamam muito a atenção do teu filho, que ele gosta muito. E aí nesse momento você fala assim, olha a surpresa que eu tenho para você, e você traz para ele poder brincar. E aí você consegue esses minutos aí, tempo que você precisa para ir fazer o que você precisa. Mas para isso você vai precisar observar e saber o que essa criança gosta. Em geral, crianças pequenas gostam muito de coisas que dependam dela para existirem, que elas possam manipular com as mãos. Então, a massinha é muito legal, chama bastante atenção, blocos, carrinhos, brincar de casinha. Então, observa o que a tua criança gosta e use essas caixas de sapato, pode ser aquelas caixas organizadoras, para usar nesses momentos. Próxima dica. Também continuando nessa ideia de brinquedos, a organização dos brinquedos.
não deixe todos os brinquedos da criança expostos para ela de uma vez só. Eu tenho uma playlist que eu falo sobre isso, essa playlist aqui, sobre organização de brinquedos, e eu vou deixar também o link nos comentários aqui, trazendo essa importância do porquê que a gente não pode deixar tudo, porque quando tem muito brinquedo, a criança não vai conseguir brincar calmamente com tudo, ela vai fazer uma zorra total, já é ruim para você. E outra, ela vai perder o interesse muito fácil, e aí ela vai querer buscar outra coisa, lembra? Que ela quer a dopamina, que ela quer sentir a sensação de prazer, então vai acabar muito rápido. Então deixe poucos brinquedos expostos e deixe alguns guardados, como eu disse, para você usar como coringa, nesses momentos que você precisa, já deixou organizadinho na caixa, para quando você precisar já tá fácil de pegar. E também é uma forma de você ir fazendo rodízios, então depois assistam essa playlist que vai ajudar vocês bastante nessa questão. Reserve no mínimo de 30 minutos a 1 hora todos os dias para você ter um tempo com o teu filho, com a tua criança. Você precisa também ter isso, porque somente os pais e as mães têm algumas conexões de desenvolvimento na criança que é importante que aconteçam, podem fazer isso, principalmente os fatores emocionais, tá? Só vocês podem fazer isso, sem contar que só vocês podem levar os valores do que a sua família acredita para sua criança, e isso vai ser nesse convívio. Então é 30 a 1 hora todos os dias para você ficar com a tua criança, para você ficar observando alguma coisa, para você ir num parquinho, fazer um passeio, para você brincar junto, sem celular, inclusive o teu, sem nada para incomodar. Penúltima dica, mas antes eu já te convido, se você não é inscrito no meu canal, se inscreva no meu canal para você saber essas e outras informações sobre o desenvolvimento infantil na primeira infância. Aí você vai ser capaz de entender o desenvolvimento do teu filho, vai ter mais paciência para lidar com as características que cada idade traz pra gente. Penúltima dica quando for inevitável que a criança fique na frente da tela, preste atenção qual é o programa, o que essa criança vai consumir assistindo. Opte por programas que tenham uma qualidade melhor, que sejam pedagógicos ou educacionais. Tome cuidado para que seja de acordo com a faixa etária dessa criança, mas que isso vire apenas de vez em quando, que não se torne uma regra. E por último, só usem telas em último caso. Aqui é um pedido meu, usa tela só em último caso se não tiver mesmo como. O que a gente precisa entender é que nós precisamos proporcionar para as crianças um ambiente de desenvolvimento. Isso não quer dizer que nós temos que ficar o dia inteiro estimulando essas crianças, porque isso não é possível. Mas a gente pode organizar o ambiente para que as crianças possam sim brincar por elas mesmas, que elas possam movimentar, que elas possam ter um desenvolvimento infantil saudável. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram das dicas e sabem de famílias, de mamães e papais que precisam saber mais, compartilhe esse vídeo com eles, manda o link para eles, deixa o seu joinha se você curtiu e conta para mim nos comentários como que tá essa questão da pandemia das telas aí, o que mudou? Você percebeu que a sua criança teve uma mudança ou não? Conta pra mim. Se você ficou com alguma dúvida, também coloca lá que eu te respondo. Um beijo e até a próxima.